Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje fazendo um bate-papo sobre política, sobre reforma política. A gente teve um tempo de manifestações no Brasil e agora no Congresso existem várias propostas de reforma política e a gente está explicando hoje para você de casa no que consiste essa reforma, né? Quais pontos compõem essa reforma, como que ela pode acontecer no Brasil? Será que a gente vai passar por um plebiscito, por uma Assembleia Constituinte? Qual que é a ordem disso tudo? Quem nos ajuda a responder essas e outras perguntas e a discutir mais sobre como deveria ser a política no Brasil é o sociólogo, também professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Silvino Ribeiro, que estreia aqui hoje no programa Ação Nacional. Quero reforçar que tem prêmio no final do programa para quem participar, tá? Para quem mandar seu comentário, para você que tem dúvida em casa. Puxa vida, Karina, eu não entendo nada de política. O que está acontecendo no Brasil e como é que eu posso ajudar para fazer parte dessa reforma política, né? Como que eu me torno um cidadão mais ativo? Participa com a gente, você concorre no final do programa a um kit especial que a gente preparou, tá? Tem CD da Banda Dom, 2 livros, um do Diego Fernandes e outro do padre Alberto Gambarini, tá? Quero agradecer também a participação de todos que são sócios da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. É por vocês que a gente consegue fazer programas que ajudam a entender melhor a sociedade que a gente vive, a continuar o projeto de evangelização durante toda a programação da Rede Século XXI que você acompanha em casa. Então, o nosso muito obrigada a todos os que já são sócios da Rede Século XXI e fica o nosso convite a você de casa que quer manter, né, programas como esse, que discutam, né, coisas que vão trazer crescimento para a sua família, para os seus familiares, para os seus amigos, a gente faz o convite para você se tornar sócio. É só ligar pelo mesmo telefone que você faz a sua participação, 1938719620, e mandando o seu comentário você participa do sorteio. Ação Nacional, @rs21.com.br. Professor, a gente tem um caso muito recente aqui no Brasil e acho muito propício a gente discutir hoje no programa, que fala sobre reforma política, do deputado de Roraima, Nathan Donadon, que foi preso, foi detido, mantém o cargo, teve agora o salário cassado, não tem mais salário. Enfim, será que por essas e outras, né, mantém o status, por essas e outras o brasileiro fica desiludido, fica sem esperança? Parece que ninguém gosta de se envolver muito mais com política, né? De fato, eu acho que parte da explicação da falta de credibilidade que a população tem em relação às instituições democráticas, ou seja, ao próprio Estado, à Justiça, à Câmara, etc., são por episódios como esse. Agora, isso não só explica o descontentamento da população, né, como também, digamos assim, contribui para a gente entender como que a possibilidade de uma reforma política que está sendo discutida, ela se torna algo aparentemente remota, ou se pelo menos acontecer, ela não vai de fato trazer mudanças substanciais para o sistema político brasileiro, porque ele está absolutamente contaminado por práticas como essa. Então a gente tem, eu volto nessa coisa da gente pensar o Brasil, a formação da sociedade brasileira, um pouco até porque é a área na qual a gente estuda um pouco e percebe como não dá para a gente pensar hoje sem olhar para o ontem. E todos os vícios ou todos os problemas em termos de, digamos assim, de bom funcionamento do Estado de Direito, etc., a gente carregou tanta coisa ao longo desses séculos que, ou seja, hoje que se faz urgente tratar a sociedade, tratar como de fato o Estado precisa ser, a gente tem essa dificuldade. Então são deputados que não perdem os cargos, são os casos de corrupção, não é? E uma série de outras coisas que mostram como que a sociedade brasileira tem um Estado que na lei é moderno, mas que na prática não é. Então, ou seja, você tem uma Constituição com leis e com normas e com regras e que falam sobre a cidadania, né? Ulisses Guimarães, quando foi falar publicamente que a partir daquele dia começava a valer uma nova Constituição, chamou de Constituição Cidadã. Porém, é uma Constituição que fala sobre a cidadania, mas que não, embora contemple na letra os 3 direitos fundamentais, que é o social, o civil e o político, na prática a gente não consegue assegurar isso. Então, eu acho que pensar o episódio desse senhor, deste deputado, é apenas mais um sinal, mais um evento de como
do meu ponto de vista, a reforma política brasileira é um processo muito, digamos assim, dificultoso, né? Dificultoso, mas seria urgente, né? É fundamental. Por exemplo, nesse caso que a gente está citando do deputado que foi detido e mantém o cargo, mantém o status, em voto, né, que não foi aberto na Câmara, mais de 130 votaram contra a cassação dele, ou seja, a favor do deputado. Houve um número menor de deputados que não votaram, mas assim, parece que há um consenso para que atitudes como essa se prolonguem no Brasil. Difícil isso, né? Muito difícil. Então, quer dizer, na verdade, se eles fossem corroborar um discurso que pune um dos seus, um par, né? Ou seja, porque é um deputado, é um colega, entre aspas, né? Ou seja, seria votar contra a própria casa. Então, acho que, infelizmente, a lógica de pensamento é essa, equivocada, quando, na verdade, não se deveria defender pegando uma lógica corporativista, em defender alguém que faz parte de uma mesma elite, de um mesmo grupo, mas pensar a coletividade, pensar a sociedade brasileira, porque é isso que de fato importa, né? Ou seja, se há indícios, ou até mesmo no caso desse deputado, há provas de que de fato se envolveu com coisas que devem ser repudiadas pelo Estado e pela sociedade, ora, eu penso que essa decisão em manter o seu cargo e a sua titulação é equivocada. E como é que um deputado vai também trabalhar sendo que ele está recluso? De fato. Aí a gente não está falando nem se a condenação já saiu ou não, mas recluso fica um pouco complicado. Mas né? você veja que a questão não é nem se ele está trabalhando ou não, porque às vezes tem alguns que estão livres e também não trabalham. Aí ficou mais complicado ainda, mas a questão é você pensar, de fato, como que, ou seja, o status quo, né, de ser deputado, isso acaba tendo um valor para ele muito maior do que poder trabalhar de fato. Olha só, a gente continua o nosso bate-papo aqui sobre reforma política. Eu quero agradecer todas as pessoas que estão ligando aqui para o programa Ação Nacional e os e-mails. A gente já vai responder algumas perguntas. Antes, respostas da enquete que a gente está lançando hoje. O que você mudaria na política do Brasil? O Leobino de Brito de Macucos, São Paulo. O voto não deveria ser obrigatório. Quando não temos em quem votar, a gente vota em qualquer pessoa. Está aí a opinião do Leobino. Obrigada pela sua participação. O Erivaldo Leite de Oliveira, de Colatina, Espírito Santo. Obrigada pela sua participação, Erivaldo. Ele diz o seguinte, que a reforma política mais importante é o investimento na saúde, na educação, na qualidade de moradia digna e pelas pessoas menos favorecidas. Por isso que a população foi às ruas para reivindicar seus direitos, pela cidadania. Sendo assim, obedecer os estatutos dos ministérios de todas as cidades, essas deveriam ser as reformas políticas, não só na teoria, mas na prática. Obrigada pela participação. A Liderce de Campinas, obrigada pela participação. Ela acha que a reforma deveria começar pela renovação do espírito político nos partidos. A gente vai falar sobre os partidos também daqui a pouquinho. O Ângelo de Congonhas, Minas Gerais. Em primeiro lugar, teria que ter uma reforma política do judiciário. Já a respeito dos presídios, o governo tem que ter um olhar mais atento de onde construir, pois afirma que não reabilita ninguém. E ele está falando também da saúde, que vai de mal a pior. As pessoas querem não mudar um quesito só, não. Vários, é uma lista, né, professor? A lista é grande. A Lourdes, também de Ouro Preto, Minas Gerais. Um abraço para todo mundo de Minas Gerais. Por que os políticos precisam ganhar um salário tão alto? Muitos nem possuem graduação. Enquanto isso, um professor que estuda vários anos, né, numa universidade, tem um papel de muita importância, ganha tão pouco. Tá aí a reflexão da Lourdes. A gente convida todos vocês de casa a participarem com a gente hoje, respondendo a pergunta sobre o que você mudaria na política do Brasil. Enquanto você vai participando, olha só, existem alguns movimentos da sociedade que também participam mais atentamente, mais efetivamente, representando a população em projetos de reforma política no governo. 2 documentos foram aprovados de forma unânime por 3 entidades, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, durante uma reunião na última terça-feira em Brasília. A proposta do projeto de lei e o Manifesto pela Reforma Política Democrática no país foram produzidos em parceria com representantes de diferentes setores da sociedade, que chegaram, então, a um consenso de uma proposta única. E esses documentos eles vão ser entregues ao Congresso Nacional.
A Igreja Católica, inclusive, elaborou um abaixo-assinado junto de outras entidades pedindo mudanças, especificamente na área da saúde, por meio do programa Saúde Mais 10. A intenção, assim, para você entender, é que o governo reserve 10% da receita bruta da União para investimentos na saúde do brasileiro. Nós vamos acompanhar o que disse o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, sobre esse assunto. Eu sinto ainda que é necessário o Congresso entender melhor esse desejo da sociedade brasileira. E mesmo as estatísticas têm mostrado da grande necessidade de mais recursos. Os recursos para viabilizar a presença de pessoal da medicina, profissionais, portanto, mas também a infraestrutura necessária. Nós temos realidades de periferias, realidades do interior, realidades indígenas, quilombolas, onde a saúde ela não existe. Então, são os nossos brasileiros quase ausentes. Então, por isso também a CNBB se engajou e sabendo dessa realidade toda da saúde é que ela se engajou e nós esperamos levar adiante. É importante que a sociedade se organize dessa forma, professor? Perfeito. Não só, eu acho que, quando eu dizia aqui o papel que o cidadão tem, mas fundamentalmente instituições como a Igreja Católica, ou as igrejas de maneira geral, né? Primeiro porque ainda são instituições que, de uma certa maneira, conseguem agregar as pessoas, claro que para um discurso religioso, mas que também é um momento em que se pode falar da política, em que se pode pensar a sociedade, né? Penso que, ou seja, ações como a da CNBB e demais outras instituições, elas mostram como que é importante, de fato, organizar, cobrar, não é? Agora, isso, até você disse que nós iríamos falar sobre partidos políticos, né? Eu já meio que adiantando o assunto, eu acho que é importante pensar o papel que os partidos têm como, digamos assim, instrumento que viabiliza, né, a ligação entre a sociedade civil e o Estado, e quando eles acabam, digamos assim, não cumprindo ou não tendo efetivamente o papel, resta às outras instituições que conseguem arregimentar de fato as pessoas, como as igrejas, fazerem isso, ou pelo menos parte disso. Claro, a gente não pode esperar que só apenas instituições como a CNBB faça isso, mas acabam fazendo parte do que os partidos poderiam fazer, né? A gente pode entender o seguinte, eu acho que quando a gente vê as pessoas nas ruas dizendo que não querem partido político, do meu ponto de vista, isso é um problema. Do meu ponto de vista, é muito negativo, né? É claro que a gente respeita as posições daqueles que são apartidários, daqueles que podem se considerar anarquistas, ou seja, há todo um movimento, até há intelectuais que se posicionam assim também, defendem essas posturas. Mas, do meu ponto de vista, para que o Estado de Direito funcione, para que a democracia funcione, os partidos políticos são, via de regra, ou seja, um instrumento que regulariza e que viabiliza a participação civil. O problema é que no Brasil as ideologias partidárias, elas nem sempre estão muito bem recortadas. Você tem uma quantidade de partido imensa, né? E que muitas vezes os partidos acabam sendo usados, os partidos menores acabam sendo usados como são chamados partidos de aluguel, para ajudar uma ou outra campanha e a ideologia ou a finalidade dele em si se perde, né? Então, quer dizer, aí você tem uma sociedade descontente, um Estado que não dá conta dessas necessidades por N motivos, como a corrupção, e partidos que também não fazem a sua parte, né? Então, ou seja, você tem problemas... É um efeito dominó, né? Exatamente, você tem problemas em cada uma dessas esferas que deveriam, ou seja, ter uma sinergia, né, em termos de consciência, de conscientização política, para que a sociedade tenha uma, digamos assim, uma nova perspectiva em termos de diminuição da desigualdade social, né? Você veja que, muito recentemente, os índices do IDHM foram publicados mostrando que o Brasil cresceu e melhorou em termos de qualidade de vida. Só que é preciso entender o seguinte, como que essa mudança ela foi feita? Claro que o Estado é importante, é um ator importante para viabilizar isso, mas a gente não pode esperar que essas reformas sempre venham de cima para baixo, como a própria reforma política, que é o tema aqui do programa. Eu não posso só esperar que exista, então, ou seja, um modelo construído por uma elite. Olha que coisa maluca, a gente esperar a reforma daqueles
que a gente está, ou seja, partindo daqueles que a gente critica, então que tipo de reforma será essa? Ou seja, os que estão acomodados ou que não querem a mudança são os que acabam viabilizando a mudança. Então, daí a importância da participação social, etc. Né? Olha só, a gente vai voltar com esse bate-papo sobre os partidos políticos, falando mais do número de partidos políticos no Brasil também, se isso é bom ou ruim para a democracia, até que ponto? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, continue participando, a gente volta respondendo pergunta, tá?